Como cristãos, devemos orar pelo presidente Lula e pelo ministro Alexandre de Moraes? Como deve ser a nossa conduta de oração com as pessoas em geral? As mulheres podem ser pastoras? Podem exercer autoridade sobre o homem? Nesse segundo capítulo de 1 Timóteo, Paulo orienta Timóteo acerca do culto público e faz recomendações sobre a oração e a postura correta de homens e mulheres nas práticas da igreja. Número 1. O alcance universal da oração. Paulo, mencionando a importância da oração no culto público, destaca alguns pontos. Em primeiro lugar, Paulo fala da primazia da oração. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas. Versículo 1. Antes de tudo, indica que a oração não é um apêndice no culto, mas a parte vital do ofício religioso, como está muito bem escrito em Atos 6, versículo 4. Em segundo lugar, Paulo destaca as variedades das orações. Súplicas está relacionadas com pedidos ou necessidades a Deus. Orações são um movimento em direção a Deus, um ato de adoração exaltando os seus atributos. Intercessões estão relacionadas às súplicas em favor de alguém ou de alguma coisa. Ações de graças estão relacionadas com a nossa gratidão a Deus por tudo o que Ele tem feito. Paulo comenta que a oração deve ser feita por todos os homens, sendo salvos ou não, ou seja, pelos nossos irmãos ou inimigos. Nenhuma pessoa está fora dessa esfera, e isso está relacionado com a salvação. William Hendrickson diz que a expressão todos os homens, nesse contexto, significa todos sem distinção de raça, nacionalidade ou posição social, e não cada indivíduo isoladamente. Paulo fala também sobre orar pelas autoridades, mesmo que sejam perversas, como era o caso do imperador Nero na época de Paulo. Ainda que pessoalmente sejam pessoas indignas para o cargo ou que praticam o mal, devemos orar por elas, a fim de termos uma vida tranquila, mansa e em paz. E principalmente porque isso agrada a Deus. Número 2. Atitudes adequadas dos homens e das mulheres no culto. Paulo continua as observações acerca de como deve ser a ordem do culto. Segundo o reverendo Hernan Dias Lopes, em seus comentários sobre 1 Timóteo, ele fala: tanto os homens quanto as mulheres precisam se preparar para participar do culto público, pois a vida procede o serviço. Primeiro, Deus aceita o adorador e depois a adoração. E ele continua: os homens não devem se irar no coração e nem se digladiar com palavras, mas também as mulheres não devem ser impuras no coração e nem lutar por posição com suas palavras. Isso vai ao encontro do que o apóstolo Pedro fala em 1 Pedro, capítulo 3, do versículo 3 ao versículo 5, que fala que a beleza de vocês não seja exterior, como as tranças no cabelo, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela seja, no seu interior, uma beleza permanente, de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que no passado costumavam se enfeitar as santas mulheres que esperavam em Deus, estando em cada um sujeita ao seu próprio marido. Bom, aí Paulo chega a um dos textos mais debatidos do Novo Testamento. Qual é o papel da mulher na igreja? Ela pode ser pastora? Os versículos em questão são do versículo 11 ao versículo 15. Bom, para organizar o assunto, é importante dizer que existem duas visões acerca desse tema. A visão igualitarista, que defende que as mulheres e os homens têm os mesmos papéis dentro da igreja e da família, inclusive na liderança pastoral. Eles usam textos como Gálatas capítulo 3, versículo 28, que fala: não há homem nem mulher, porque todos são um em Cristo. Essa visão surgiu após o século XIX, juntamente com movimentos de igualdade das mulheres e com a ideia de igualdade total entre homens e mulheres no século XX.
Eles acreditam que quando Paulo se refere à mulher ficar em silêncio, estava tratando de algo cultural e não proibindo a mulher exercer autoridade sobre o homem. A cidade de Éfeso era muito importante e tinha um templo pagão, o que pode ter influenciado o comportamento das mulheres dentro da igreja. Portanto, segundo essa visão, o que Paulo diz é algo local e não universal. Assim, depois de ensinada, as mulheres poderiam sim liderar os homens. A segunda visão é a visão complementarista. A visão complementarista ensina que homens e mulheres têm igual valor diante de Deus, mas funções diferentes, principalmente na liderança espiritual. Essa visão surgiu na igreja primitiva e é a mais tradicional, sendo amplamente aceita pela maioria dos teólogos ao longo dos anos. Os complementaristas entendem que o contexto cultural existe sim, mas Paulo não fundamenta a sua instrução na cultura, e sim na doutrina da criação e da queda, como ele diz no versículo 13 ao versículo 15. Eva exerceu autoridade sobre Adão, o que cooperou para a queda da humanidade. O teólogo norte-americano Wayne Grudem afirma: a liderança pastoral masculina não é uma questão cultural, mas um princípio estabelecido por Deus. Já o teólogo John Piper complementa: o ensino autoritativo da igreja é uma responsabilidade que Deus confiou aos homens. Portanto, essa instrução não é apenas cultural, mas faz parte da ordem estabelecida por Deus. Isso não impede da mulher servir, ensinar e cooperar na obra, algo que o próprio Paulo valorizou nas suas cartas. Mas o ponto central aqui é claro: a autoridade espiritual e o ensino autoritativo na igreja foram confiados aos homens. Para quem quiser se aprofundar nesse assunto, eu recomendo 2 vídeos excelentes que eu vou deixar aqui na descrição. No próximo vídeo, vamos tratar sobre as instruções de Paulo a Timóteo acerca das qualificações para o ministério. Se você gostou, curte e compartilha. Que Deus abençoe.